Olá, muito boa tarde a você que acompanha o BNC Amazonas. Nós estamos aqui em Brasília, no gabinete do novo ministro da Educação, o ex-secretário de Educação do Amazonas, Rocieli Soares. E nós vamos entrevistá-lo. É a primeira entrevista exclusiva que ele dá desde a sua posse ontem à tarde, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Secretário, muito boa tarde. Ministro, né? Ministro, muito boa tarde, é um prazer conversá-lo com o senhor. Não, é um prazer, nem eu me acostumei com isso ainda está caindo a ficha, né? É um universo muito grande, é uma grande honra, né? Imagina, ser ministro da Educação do Brasil. A minha maior alegria, a minha maior honra sempre foi ter sido secretário do Estado do Amazonas e continua sendo, agora com essa responsabilidade aqui de ser ministro, mas assim, a saudade do Amazonas, a saudade de ter o contato com a escola, com o professor, é incrível. Mas agora nessa missão aqui é pensar o Brasil, mas pensar com carinho o norte do país, que é uma região que precisa de muito suporte, né? Eu tenho um prazer estar falando com vocês, um abraço para todo mundo aí do nosso Amazonas. A sua posse ontem foi uma posse muito concorrida, e dos ministros, 11 ministros que foram empossados pelo presidente Michel Temer, o seu foi de clima de muito entusiasmo. Parecia até que havia um público ali esperando para lhe aplaudir. A que o senhor atribui isso e a forma como aconteceu após posse, com tanta gente lhe procurando, lhe assediando, depois que o presidente, inclusive, deixou o ato de solenidade? Primeiro, preciso salientar, né? É uma honra ter recebido o convite do presidente Temer. Eu tenho, nesses últimos 10 anos, tido uma história da educação com as pessoas do Amazonas, é lógico, né? Minha vida de construção nessa área é com o Amazonas, é conhecendo a educação através das pessoas do Amazonas, o que foi incrível. Não há nada mais incrível do que conhecer aquilo que os professores que estão em todos os lugares do nosso Amazonas fazem. E muita gente que estava ali ontem, que pôde ir me dar um abraço, é de uma história desde a época de secretário do Amazonas. Tem pessoas de instituições de terceiro setor, fundações, outros secretários de Estado que foram colegas, que conhecem a minha história desde a época do Amazonas, antes de ser secretário, inclusive, e depois até como secretário da Educação Básica. Então, foi assim, muito bom receber o apoio das pessoas, né? Ninguém faz nada num cargo como esse se não tiver apoio das pessoas. O Mendonça foi um grande ministro porque ele desenvolveu esse suporte, esse apoio, esse carisma com as pessoas, e eu estou tendo a graça de começar também da mesma forma como o Mendonça teve na sua gestão. Foi maravilhoso poder viver esse momento. O senhor já despachou com o presidente Michel Temer depois da posse, mas antes disso eu gostaria de saber como é que foi a sua reunião com o presidente Michel Temer, que foi cercada de muito segredo, ainda nos bastidores de quem seria o substituto do Mendonça Filho aqui na pasta, e o seu nome surge lá naquela ocasião, acho que foi de noite, na noite de quarta-feira. E o que o presidente lhe pediu em relação a esse cargo? Bom, primeiro, meu nome surgiu, entre outros tantos que nós temos aqui no Ministério, que poderiam assumir a função, com a gentileza do ministro Mendonça, do apoio de pessoas como Paulo Derney, que foram fundamentais, e de outros atores, como o próprio presidente Rodrigo Maia, enfim, estiveram trabalhando, mas muito pelo perfil técnico, pelas coisas que a gente realizou, estando aqui no Ministério ao lado, ombreados com o ministro Mendonça, como a reforma do ensino médio, como o programa de alfabetização, o Mais Alfabetização, política de formação de professores, a Base Nacional Comum, são todas as coisas que estão atreladas à área onde eu estava. Então a gente conseguiu produzir muito. E o que o presidente, na nossa conversa à época, naquele dia, falou da importância da continuidade disso, né? É o mesmo governo,
O governo tem claramente as suas prioridades e está buscando incansavelmente a implementação disso. É preciso dar uma virada, não dá para deixar a educação como está. O desejo do presidente é que este movimento continue, que a reforma do ensino médio continue sendo implementada. A reforma não terminou, a gente está no meio disso tudo, e é importante que o governo continue fortemente seguindo os passos dessas e de outras prioridades que a gente está tendo. Então, a conversa com o presidente foi muito nesse sentido, com o presidente, com o Mendonça, junto nessa definição, foi muito nesse sentido. O presidente Michel Temer, ontem, na posse, fez destaques nas suas qualidades como técnico, mas a fala dele acabou atingindo politicamente a sua nomeação. O que o senhor gostaria, como o senhor gostaria de marcar a sua passagem pelo cargo, um cargo tão importante como esse? O que o senhor poderia ver lá na frente e dizer: eu gostaria de, agora, nesse momento, traçar uma estratégia, traçar um planejamento para ser lembrado dessa forma, mesmo numa curta passagem pelo cargo de ministro de Estado da Educação? Olha, Newton, a gente está numa agenda de coisas da educação que são muito fortes, né? As palavras do presidente foram muito agradáveis, né? Foram maravilhosas. Eu agradeço muito ao nosso presidente, porque ele tem olhado com prioridade para a educação básica. Se tem uma coisa que eu quero ser lembrado aqui, é a gente cada vez mais valorizar a educação básica do país. A educação no ensino superior é importantíssima, é lógico que é. Mas a gente precisa olhar lá para o processo da alfabetização. A gente não pode ter mais uma criança no Brasil com final do terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler. A gente precisa virar esse jogo. E se 50% das crianças brasileiras não sabem, em estados como o nosso, lá no Amazonas, tem muito mais dificuldade ainda. A gente precisa virar essa página. Eu quero ser lembrado por ter colocado mais ainda, como já está, como tem sido nos últimos 2 anos, a prioridade efetivamente na educação básica. Olha as prioridades do Ministério nos últimos anos, que são as minhas prioridades desenhadas em conjunto com o governo Temer, em conjunto com o ministro Mendonça. Escola em tempo integral para o ensino médio, educação básica, alfabetização, educação básica, formação de professores para a educação básica, ainda que se trabalhe com as universidades, logicamente, mas é uma prioridade para a educação básica. Base Nacional Comum, reforma do ensino médio, ou seja, o olhar do Ministério da Educação é muito forte para a educação básica. Bem, e aí eu gostaria de lembrar aqui o internauta que, ouvindo o senhor falar dessa forma, a impressão que eu tenho é que a sua passagem pela Secretaria de Estado da Educação do Amazonas e a secretaria que o senhor respondia antes de chegar ao cargo de ministro foi marcante, que é a educação básica, que eu lembro que ainda secretário de Educação, como acho que foi presidente, né, foi coordenador ali do grupo de secretários de Estado, tratava exatamente dessa agenda que hoje o senhor elege como prioridade na sua gestão. Exatamente. Lá na época, enquanto secretário de Estado do Amazonas, fui vice-presidente do CONSED, presidente do Norte e coordenador do grupo que tratava da reforma do ensino médio. Antes do governo, antes de tudo acontecer, antes de pensar, imaginar que eu pudesse vir para o governo federal, a gente estava discutindo lá justamente a atratividade do ensino médio, e hoje poder estar aqui, continuar essa agenda, essa construção. O presidente acreditou nesse projeto, o ministro Mendonça acreditou nesse projeto, o Congresso acreditou e aprovou com uma ampla maioria de votos no Congresso, e a sociedade entende que a gente precisa virar uma página, mudar um pouco essa página do ensino médio para ter mais significado para os jovens. Então, estar aqui, primeiro, ser secretário de Educação do Amazonas, ter percorrido várias funções dentro da secretaria, é uma experiência que me enriqueceu para poder hoje sentar nessa cadeira e lembrar de cada visita que eu fiz lá no interior, lá no seu Parintins, lembrar de professores fantásticos, como Walter, lá de Parintins, por exemplo, ou lembrar de situações difíceis, de escolas que precisam de muito apoio em regiões tão distintas. Essa experiência me enriquece e me faz olhar e lembrar todos os dias do que é efetivamente a prioridade, porque as coisas acontecem não é aqui no Ministério, são lá na ponta, lá nos municípios, lá em cada uma das escolas. Ministro, claro que sua agenda é nacional, hoje tem que ter o olhar sobre o Brasil,
Mas e o Amazonas? O que o senhor pensa? Quando é que o senhor pensa aí chegar ao estado do Amazonas como ministro da Educação? Olha, em breve eu vou aí para o estado, lógico que é o meu coração, minha família está lá e cá, meus pais moram aí, tudo, minha vida é centralizada no Amazonas. E eu, muito em breve, estarei levando novidades para o nosso estado, vamos discutir, apoiar os municípios, e eu quero, Nilton, começar pelo interior, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o interior do estado. Vou estar irmanado com o prefeito Arthur também na capital, logicamente, mas eu creio que a minha primeira visita, ainda não temos a data, mas em breve vou fechar, e a gente deve dar uma passadinha, começar pelo interior do estado. Em breve eu anuncio qual é a minha primeira visita, e eu espero que seja, quero fazer ainda no mês de abril a minha visita ao meu estado, quero matar a saudade. Bem, então aqui é uma primeira revelação, diria um furo de reportagem que o BNC Amazonas traz nessa entrevista com o novo ministro da Educação, Rocieli Soares, que é anunciar que a primeira visita dele ao Amazonas será ao interior do estado. E o que o senhor pretende levar para lá, ministro? Primeiro, a gente precisa dar muito suporte para as redes, tanto a rede estadual, mas especialmente as redes municipais, para entender quais são os problemas e atuar. Desde obras paradas, por exemplo, que é uma demanda sempre muito forte dos municípios, mas inclusive de programas, de discussão de educação mesmo com os professores. É fundamental e estar perto de novo para continuar ouvindo os nossos professores. Teremos bastante novidades, mas coisa mais importante, suporte, arrumar a casa, ajudar a arrumar a casa dos municípios, a gente precisa ter um olhar especial para a educação indígena no estado do Amazonas. É fundamental que a gente olhe para todas as comunidades que estão interior afora, e trazer esse suporte é uma prioridade para a gente. Ministro, eu gostaria de agradecer a sua entrevista ao BNC. Sei que o senhor tem uma agenda muito grande aqui, de pessoas que vêm procurar, e os compromissos da pasta. Então, gostaria de agradecer a gentileza de ter recebido aqui em seu gabinete a equipe de reportagem do BNC Amazonas, que veio para cobrir a sua chegada a esse cargo. A nossa ideia é de mencionar o quanto o senhor é importante para o estado do Amazonas a sua chegada a esse cargo, e sobretudo para nós que somos um site especializado na cobertura do poder e política. Então, parabéns pela sua posse, sua chegada ao cargo, e a informação que a gente tem aqui dos técnicos, que a gente já esteve enquanto estávamos esperando essa audiência com o senhor, de saber o quanto isso foi marcante aqui para os técnicos do Ministério da Educação, e um fato que eu não sei se o senhor tem dimensionado, o senhor já chegou aos seus ouvidos, mas uma coisa que eles falaram quando conversaram com a gente aqui, muitos deles antigos, é de que destacam a sua juventude e arriscam a dizer, e a gente vai fazer esse levantamento, que o senhor é o ministro da Educação mais jovem a ocupar esse cargo. Não sei se o senhor já tem esse levantamento. Não, nunca nem tinha parado para pensar, até se você fizer o levantamento me avise, não sei, mas é uma grande honra, né, Nilton? Ministério da Educação é, sem dúvida, uma das pastas mais importantes, vivendo um momento importante de debate de coisas importantes, especialmente na educação básica, e vindo de um estado do norte, né? Meu coração é amazonense, já sou cidadão amazonense, minhas experiências são amazonenses, são do norte, são da vivência com o nosso povo lá, e apesar da minha juventude, eu acumulei muita experiência caminhando, conversando, ouvindo muitas pessoas, sofrendo, apanhando, errando e acertando também, e muito orgulho do que a gente fez lá no estado. Então, é uma alegria, se for o mais jovem, se não for, eu quero poder ajudar o Amazonas, o norte do país e aqueles que mais precisam. Bem, só para a gente explicar, o secretário, quando o secretário foi nomeado, aos 34 anos de idade, secretário de Estado de Educação no Amazonas, e ao Ministério da Educação como ministro de Estado da Educação aos 39 anos, é isso? Isso aí, é verdade.
é uma trajetória que me envaidece sobre o momento, mas traz uma sensação de responsabilidade, que ela é amenizada pelo time, né? O ministro não faz nada sozinho, o secretário não faz nada sozinho. Se, por exemplo, lá no Amazonas a gente teve grandes resultados, foi o estado que cumpriu todas as metas, que mais cresceu nas avaliações internacionais que foram feitas, não foi o Rocieli, foi a organização do time, os professores acreditando num projeto, coisas que estavam dando certo, que eu torço que as coisas se encaminhem, especialmente lá no nosso estado, que todo suporte para os professores e para as escolas sejam dado, garantindo a continuidade desses trabalhos. É a coisa mais importante que a gente pode fazer enquanto gestores. Essa é a nossa missão enquanto gestores. Eu, enquanto ministro, a minha missão é menor do que a missão de um professor. Um professor tem a coisa mais brilhante na mão, que é cuidar das crianças. Imagina um professor alfabetizador, se ele alfabetizar bem, a vida inteira que ele vai dar para aquela criança de acesso. É essa a ideia. E aí o time acompanha, porque o time é muito bem formado, com pessoas como Maria Helena e outras tantas que temos aqui. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Mais uma vez, é sempre um prazer, Newton. É um prazer. Vou estar à disposição. Sei que a gente vai falar outras vezes. Em breve teremos notícias aí para o nosso Amazonas e a gente avisa por aqui quando é que vai ser a nossa primeira visita. Obrigado, viu? Nós conversamos com o ministro de Estado da Educação, Rocieli Soares. Agradecer a você que curtiu e compartilhou essa transmissão. BNC, o site de política do Amazonas.